A técnica do estudante pode te ajudar a ter maiores ganhos, ter mais resultado com o seu treino. E simplesmente porque ela tem um menor custo de recuperação, o que leva a um maior rendimento sobre o esforço empreendido. Ou seja, seu esforço é mais valorizado. Com isso você consegue ter mais acúmulo de treino útil e mais resultados. O que você prefere? Vamos fazer uma analogia com um investimento. Colocar R$ 100 no investimento que rende 10% de alto risco, e aí depois de um tempo então você vai ter R$ 110, ou colocar esses R$ 100 em um outro investimento de baixo risco, com um retorno de 20%. Com risco menor, com rendimento maior. Essa que é a lógica da técnica do estudante que eu quero trazer nesse vídeo. Então, para poder explicar a técnica do estudante, eu vou ter 4 passos principais nesse vídeo. Primeiro, eu vou falar rapidamente sobre o que é um custo marginal, só para a gente nivelar o conhecimento. Depois eu vou falar sobre a teoria dos retornos diminuídos. Depois eu vou falar sobre custo de recuperação e descanso, versus descanso. E depois eu vou entrar propriamente na técnica do estudante. O que é, por que ela é tão interessante e como que a gente pode aplicá-la na prática também com 4 passos bem simples. Então, vamos lá para esse passo a passo, mas antes eu só queria te trazer o porquê que eu tive essa ideia desse vídeo. E eu quero trazer isso porque pode ser que seja o seu caso, como já foi o meu lá em 2015, e igual eu fiz em 2015 eu vejo que alguns alunos também fazem. Mês passado eu estava conversando com um aluno e ele insistia em querer ficar dando tudo de si no treino, porque ele sentia que assim ele ia evoluir mais. Então todo o treino ele queria ficar dando tudo de si. E aí quando a gente começou a implementar de uma forma melhor a técnica do estudante, quando ele começou de fato a seguir o que estava sendo planejado, ele começou a desenvolver muito mais com muito menos desgaste, muito menos dores. E ele falou assim, pô, parece agora que eu estou usando até um truque, parece até que é algo ilegal, é uma técnica, é um hack, essa técnica dos estudantes. E eu consigo compreender a ideia desse aluno, porque eu já fui esse cara que queria dar tudo de mim no treino, porque eu achava que assim eu ia ter mais resultado. E eu lembro de um treinador que eu tive falando assim, não, é para você fazer o que está planejado, eu não quero que você faça além. E além do que está planejado aqui, vai só te desgastar, mas não vai te dar um resultado melhor por isso. O custo-benefício é muito ruim. Então, para poder explicar toda essa lógica por trás, vamos começar, como eu falei, no primeiro passo, que é o custo marginal. O que é o custo marginal? Na teoria da economia, custo marginal é o custo para você aumentar a produção em uma unidade. E por que isso é interessante? Porque nem sempre o custo de produção ele é linear em relação à produção em si, né? Tipo assim, se eu aumento em uma unidade, eu aumento o custo de forma proporcional. Às vezes não, eu vou dar um exemplo aqui só para exemplificar. Depois a gente traz o que é o custo marginal aqui de maneira mais fácil, mas com o exemplo vai ficar mais didático. Vamos supor que eu tenho um custo de R$ 1 para produzir um picolé. E vamos supor que eu vendo esse picolé a R$ 2. Ou seja, cada picolé que eu vendo, eu lucro R$ 1. Então, se eu faço um picolé, me custa R$ 1. Se eu faço 2 picolé, me custa R$ 2. Se eu faço 3 picolé, me custa R$ 3. Nesse caso, por enquanto, o custo marginal é de R$ 1. Cada uma unidade de picolé que eu aumento R$ 1 no meu custo de produção. Porém, supondo que eu estou conseguindo vender todos os meus picolés, está sendo positivo, porque à medida que eu aumento aqui a minha produção de picolé, o meu lucro está sendo maior, tendo em vista que eu também lucro R$ 1 por picolé. Mas vamos supor agora que eu faço esses picolés e no meu freezer eu só consigo colocar 100 picolés. Eu não consigo colocar 101, não cabe, só consigo colocar 100. Nesse caso, se eu produzo 100 e vendo 100, produzo 100 e vendo 100, e aí minha demanda aumenta. Agora minha demanda é de 101 picolé. Eu tenho que produzir 101 picolé. Observe que nesse caso, se eu produzir uma unidade a mais do picolé, eu não tenho aonde colocar aquele picolé. Não tenho aonde armazenar. Não tendo aonde armazenar aquele picolé, eu vou estragar. Ele vai estragar.
Então eu vou aumentar meu custo de produção, mas eu não vou aumentar meu lucro. Ou seja, quando eu estava com 100 picolés, eu gastava R$ 100, eu vendia esses 100 picolés, R$ 2 a cada um, eu tinha R$ 200 de faturamento e tinha R$ 100 de lucro. Então, 100 picolés, R$ 100 de lucro. Quando eu produzo 101 picolés, eu só consigo vender 100, porque esse um eu não consegui armazenar e eu perdi ele. Então me custou R$ 101, mas eu só faturei 200, ou seja, eu tive 99 picolés de R$ 99 de lucro. Ou seja, eu produzi mais e meu lucro caiu. Por quê? Porque eu não tenho mais um freezer para guardar. Aí eu vou pensar assim, não, bacana, então eu vou comprar um novo freezer. Só que para eu comprar esse novo freezer, ou para eu alugar um novo freezer, vamos supor que um aluguel ficaria em, vamos supor, R$ 50 para eu alugar um novo freezer. Então, na hora que eu produzir 101 picolés, o meu custo ia ser de 101 mais 50. Então ia ser de 151. E mesmo que eu lucrasse a mais nesse picolé, em vez de faturar R$ 200, eu vou faturar 202. Só que eu faturei 202 e o meu custo foi de 151, ou seja, o meu lucro caiu bastante. Meu lucro agora foi só de R$ 51. Nesse caso, é melhor eu ficar então produzindo 100 picolés do que eu querer aumentar minha produção para 101, 102, 110 picolés. Ah, estou com a demanda de 110 picolés, 120 picolés. Dependendo, não vale a pena, porque o meu lucro vai cair. Só vai valer a pena se eu tiver um potencial de escalar isso aí para perto de 200 picolés, por exemplo. E qual que é a ideia disso? Por que não vale a pena? Porque a partir dos 100 picolés, o meu custo marginal para produzir um picolé aumentou demais. E o que isso tem a ver? A gente vai entender daqui a pouco. Mas eu estou simplificando, obviamente, né? Que dentro de uma operação comercial existem vários fatores que influenciam no custo. Mas a gente entender que o custo marginal é um conceito importante, porque a gente vai entender daqui a pouco lá no curso de recuperação, porque isso influencia no custo-benefício das operações. Nem sempre vale a pena a gente continuar produzindo mais. Presta atenção nisso agora, ó, importante. Nem sempre vale a pena a gente continuar produzindo mais, porque às vezes a produção de uma unidade a mais vai levar tanto custo, tem um custo marginal tão grande que torna inviável a operação. Isso é do ponto de vista da economia. Beleza. Pacificado então o entendimento do custo marginal, ele vai ser importante para a gente entender os outros dois passos, o custo de recuperação e o que eu vou falar agora, que é a lei dos retornos diminuídos. O que essa lei dos retornos diminuídos diz? Diz que em determinados processos comerciais, em determinados também procedimentos da vida, chega um ponto a partir do qual o nosso retorno para uma unidade a mais que a gente produz começa a cair. É lógico, aqui tem a ver com o custo marginal. No custo marginal eu dei um exemplo muito esdrúxulo, né? Muito assim, impactante, mas para ser didático. Mas vamos supor agora o seguinte, eu tenho, no início, quanto mais esforço eu ponho, mais resultado eu tenho. Então vamos supor que eu coloco aqui um esforço de de uma repetição, agora vamos trazer mais para o treinamento fixo. Eu ponho uma repetição, eu tenho 10 de resultado, 10 unidades de resultado. Eu ponho duas repetições, eu tenho 2 unidades de resultado. Ou seja, eu aumentei aqui a minha repetição, eu aumentei meu resultado. E no início vai ser assim, eu fiz 3 repetições, agora eu tenho 30 de resultado. Porém, vai chegar um momento que esses resultados vão começar a diminuir. Então, por exemplo, agora eu vou colocar que eu faço 4 repetições e não tenho mais 30 de resultado, eu tenho 35. Ou seja, o meu resultado continuou subindo, mas subiu menos. Agora eu tenho 5 de repetição, eu faço 5 repetições e tenho, vamos supor, 37 de resultado. Ou seja, o resultado continuou subindo, mas subiu menos. Agora eu tenho 6 repetições e tenho os mesmos 37, vamos supor, de resultado. Opa! Então, a partir daqui já não está valendo a pena mais fazer repetições. Por quê? Porque eu já atingi ali o estado ótimo. O retorno foi decrescente, 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 e agora a partir dali o retorno vai ser nulo ou até negativo. Vai começar até cair, dependendo do processo. Isso é a ideia dos retornos, do retorno diminuído.
que é essa ideia? Que no início, quanto mais você aumenta o esforço, mais você aumenta o resultado, porém vai chegar num momento que quanto mais esforço você coloca, os resultados vão sendo cada vez menores. Por que os resultados vão sendo cada vez menores? Porque o custo marginal vai subindo. E os resultados vão sendo cada vez menores de tal forma que não vale tanto a pena mais, não tem mais um bom custo-benefício se aumentar o esforço. Porque você vai fazer um grande acréscimo de esforço para pouco resultado a mais. Se é para pouco resultado a mais, às vezes não vale a pena você fazer todo esse esforço a mais. Essa que é a lógica do esforço diminuído. A lei do retorno, a lei dos retornos diminuídos. A partir de um momento, você vai continuar aumentando seu esforço, mas o seu retorno daquele esforço vai ser menos compensado. Ele vai valer menos, ele vai te retornar menos. Então, superado esses dois primeiros passos, a gente pode ir para o terceiro: custo de recuperação e descanso. O que acontece? Quanto mais a gente vai chegando próximo da falha, então vamos supor que eu aguento fazer 10 repetições. Quanto mais eu vou chegando perto da 10ª repetição, maior vai sendo o meu custo de recuperação. Ou seja, é como se o meu custo marginal fosse subindo. A cada vez que eu vou chegando próximo ali da falha, meu custo marginal de recuperação vai subindo. E o que isso interfere? Isso interfere no descanso. Por quê? Porque se eu vou até a falha, para eu conseguir fazer uma outra série de novo daquela no treino, eu vou ter que ter um descanso grande. Vamos supor, de 2 a 3 minutos ou até 5 minutos, dependendo do exercício que você está fazendo. Para você conseguir fazer de novo ali, vamos supor, você fez um supino de 10 repetições, na 10ª você chegou até a falha. Para você usar aquela mesma carga e chegar de novo na falha, você vai ter que precisar de pelo menos uns 2 minutos. Agora, se for um agachamento, se for um terra, aí você vai ter que precisar de uns 3, 4, até 5 minutos de recuperação para você poder conseguir fazer aquela mesma performance. Por quê? Porque o custo de recuperação, quanto mais a gente vai chegando perto da falha, maior vai ficando o custo de recuperação. O custo de recuperação, ele é o custo marginal de recuperação, então vai subir na medida que a gente vai chegando próximo da falha. Então isso impacta tanto o descanso dentro do treino, como o descanso entre treinos. Então, aqui, entre uma série e outra, você precisa de um descanso maior. E entre uma sessão de treino e outra, você também precisa de um tempo de descanso maior. Para você conseguir se recuperar completamente, para você poder fazer um outro treino. Por que é interessante a gente ter uma boa recuperação entre os treinos? Porque todo mundo treina para evoluir. Ninguém treina para ficar pior, ninguém treina para ficar igual. Se a gente treina para evoluir, a gente tem que ter a supercompensação. O que é a supercompensação? Basicamente é o efeito do seu corpo ficando mais forte. Ou ficando mais rápido, ou ficando maior, ou melhorando aquela valência física que você está trabalhando. Esse é o efeito da supercompensação. E ela acontece durante o descanso. Então, no momento que você fez o estímulo, aí você vai descansar. Durante o descanso, o seu corpo faz ali as adaptações necessárias para da próxima vez que você for fazer aquele estímulo, ele esteja maior, ele esteja mais forte, ele esteja mais rápido, ele esteja mais potente, ele esteja mais resistente, de acordo com a valência que você está trabalhando. Então ele vai se adaptar para aprimorar frente àquele estímulo que você deu. Então beleza. Se você não dá tempo do seu corpo se recuperar, você não dá a chance do seu corpo de criar essas adaptações necessárias. E aí você não fica mais forte, você não fica maior, mais rápido, você não fica melhor. Então você precisa ter um descanso adequado entre uma sessão de treino e outra, para poder dar tempo do seu corpo se recuperar. Se fosse simplesmente acumular treinamento, eu poderia fazer 100 séries por dia, 200 séries por dia, 1000 séries por dia, todo dia. E aí eu seria o melhor atleta do mundo, o mais forte, o mais rápido, o mais resistente, ou o maior, simplesmente porque se fosse simplesmente acumular volume, era só fazer mais volume que todo mundo. Mas não é assim. Não adianta eu fazer um super volume e não me recuperar daquele volume. Eu preciso me recuperar bem. Então, quando a gente treina até a falha, qual que é o problema então que a gente acontece? A gente aumenta o nosso tempo de recuperação entre uma série e outra e entre um treino e outro. Por quê? Porque quanto mais próximo da falha, maior o custo de recuperação. Dito tudo isso, feito todo esse preâmbulo, a gente chega então na técnica do estudante. Por que essa técnica chama esse nome? Simplesmente porque o estudante paga meia. Na minha época de estudante, pelo menos era assim, né? Eu não sei hoje, mas no cinema, você apresentava a carteirinha de estudante, você pagava meio ingresso. Nas atividades culturais, de um modo geral, você apresentava a carteirinha de estudante, você pagava meia entrada.
Então essa é a ideia, o estudante paga meia. O que então seria pagar meia? Só pra gente, é só um gatilho para a gente lembrar então de uma técnica de fracionamento de séries, de fracionamento de repetições, que é fazer metade da sua capacidade naquela série. O que significa então? Se eu consigo fazer uma série e eu faço assim, eu vou fazer até 10 para chegar até a falha, eu faço só até 5. Por que só até 5? Porque 5 é a metade, o estudante paga meia. Fazendo só até 5, eu paro o meu esforço no momento que ele está me dando um alto rendimento ainda. Num momento que ele tem um baixo custo de recuperação. Eu paro ali, porque parando ali, eu vou precisar descansar menos para a próxima série, e eu vou precisar descansar menos para o próximo treino. E descansando menos, eu consigo fazer acumular mais volume de trabalho no mesmo tempo. E eu tenho menos dores, eu tenho menos problemas. Então, por que no final das contas, por que a técnica do estudante é boa? Simplesmente porque ela diminui seu custo de recuperação, diminui no seu custo de recuperação, ela traz ali o seu esforço para um retorno sobre o investimento do esforço mais interessante, porque o pouco de esforço que você tem um retorno bom dele, você sai daquela faixa que você tem muito esforço para pouco resultado, para pouco acréscimo de resultado. Então você fica na faixa ali onde o esforço, né, você tem um esforço e você tem um resultado proporcional ao esforço, você fica naquela faixa, você foge ali do custo marginal da recuperação, você diminui seu custo de recuperação, com isso seu esforço fica mais valorizado, você consegue acumular mais volume de treino, e você consegue, acumulando mais volume de treino, ter mais resultados com menos dores, com menos desgaste. Por quê? Porque dentro da mesma capacidade de recuperação, quem treina mais evolui mais. Então, se você conseguir treinar mais, gastando menos da sua capacidade de recuperação, você vai potencializar, evoluir mais. Então, por isso que a técnica do estudante ela é tão interessante, justamente porque ela te permite acumular mais volume de trabalho, com um custo de recuperação menor, valorizando mais o seu esforço, permitindo maior acúmulo de volume de treino e com maior volume de treino, possibilitando maiores resultados. E beleza, como que eu vou fazer isso na prática? 4 passos simples. Você vai pegar seu treino que você está fazendo hoje. Começa pelo seu treino, depois você pensa em fazer coisas mais mirabolantes. Começa pelo seu treino que você está fazendo hoje. No seu treino você vai fazer o quê? Você vai dividir pela metade o seu número de repetições que você está fazendo. Você vai diminuir pela metade também o seu intervalo de descanso. Para você manter o mesmo volume de treino, porque os resultados são proporcionais ao volume de treino, então você vai dobrar o número de séries. Você vai dobrar o número de séries. Seria o terceiro passo. E o quarto passo, então, vai ser uma progressão inteligente na última série. Eu vou exemplificar isso tudo aqui, vou adentrar aqui para a gente ficar melhor, mas então vamos lá, primeiro passo, diminuir as séries pela metade, diminuir o descanso pela metade, eu vou dobrar o número de séries e vou fazer uma progressão inteligente. Porque todo mundo treina para ficar melhor, então o treino também tem que progredir, tem que melhorar. O que é diminuir as séries pela metade? Vamos supor que você começa lá seu treino supino, 3 séries de 10 repetições com 50 quilos e 2 minutos de descanso entre uma série e outra. Vamos supor que seu treino seja esse. É lógico, o treino vai ter muito mais exercício, mas eu vou pegar só um exercício para exemplificar, né, para ficar mais didático. Então lá, 3 séries de 10 repetições com 50 quilos e 2 minutos de descanso entre eles. Então eu vou diminuir o número de repetições. O que eu vou fazer? 5 repetições. Eu vou diminuir, segundo passo, vou diminuir o intervalo de descanso. Então se eu estou dando 2 minutos, eu vou dar 1 minuto. Terceiro passo, eu vou dobrar o número de séries. Então se eu faço 3 séries, eu vou fazer 6 séries. Então ao invés de ficar 3 séries de 10 repetições com 50 quilos, eu vou fazer 6 séries de 5 repetições com 50 quilos e 1 minuto de descanso, ao invés de 2. E aí no quarto passo é uma progressão inteligente. Por quê? Se você fizer isso, em vez de fazer 3 séries de 10 com 2 minutos de descanso, você vai fazer 6 séries de 5. Então nas 5 primeiras séries de 5, você mantém 5 repetições. Na sexta e última série, você pode fazer o quê? Você vai ver que você consegue fazer às vezes 6, 7, 8 repetições. E aí você faz um pouquinho mais do que 5. Por quê? Porque com isso você vai ver que você acumulou um volume um pouco maior de treino, em comparação ao treino até a falha. Então, um treino até a falha, você fez 3 de 10, você fez 30 repetições no total, com 50 quilos. E aí, nesse esquema que eu estou te passando, você vai acumular 31, 32, 33 repetições, por exemplo.
com os mesmos 50 quilos. Mas você vai observar duas coisas. Você acumulou um volume maior, vamos supor, 33 repetições, você acumulou 10% de volume a mais, mas no final da série você vai perceber que você está muito mais disposto. Você não vai sentir aquele mesmo nível de desgaste que você sentiria se você fizesse 3 séries de 10. Você vai sentir menos desgaste e muito provavelmente você vai gastar menos tempo para poder fazer isso. Com o tempo você vai observar que você pode até diminuir o descanso um pouquinho menos. Você vai observar que você vai conseguir extrair mais de cada repetição. Cada repetição sua vai ter muito mais qualidade, porque você está trabalhando numa zona de menor custo de recuperação. E aí você vai acumular mais volume em menos tempo com menos desgaste. Mais volume é igual a mais resultado. Mais volume com menor custo de recuperação significa que ao longo do tempo você vai perceber que você vai poder acumular até mais volume do que você acumulava, porque você está gastando menos da sua recuperação. Se você está gastando menos da sua recuperação, você pode pôr mais volume sem prejudicar o efeito da supercompensação. Então vamos lá. Esses 4 passos. Estou olhando minha colinha aqui. Então, basicamente, o que a gente viu nesse vídeo? Vamos nesse ponto aqui, só fazer um breve resumo. A gente discutiu sobre custo marginal, sobre lei do reforço, lei dos retornos diminuídos. A gente viu a relação entre custo de recuperação e descanso, tanto entre séries quanto entre sessões de treino. Ou seja, nesse exemplo que eu dei aqui agora, você vai estar pronto para treinar ali seu peito, vamos supor que aquele ali é um treino de peito. Você vai estar pronto para treinar seu peito muito antes do que você estaria treinando, né, até a falha. Então, o custo de recuperação versus o custo de recuperação versus descanso, tanto entre treinos quanto entre séries. A gente viu aqui o que seria então a técnica do estudante. Basicamente, estudante é uma alusão a estudante pagar meia entrada. Então, a alusão vai pagar meia série. O que seria meia série? Você dividir pela metade o seu número de repetições. Basicamente, você pega seu treino e divide pela metade o número de repetições. Quando você divide pela metade o número de repetições, você vai ver que você pode diminuir pela metade o intervalo de descanso. E para a gente poder manter pelo menos o mesmo volume de treino, a gente dobra o número de séries. E fazendo isso, a gente vai perceber que a gente vai acumular um volume de treino maior ou igual e com menos desgaste, com menos dor, com menos sofrimento. Acumulando mais volume de treino, a gente pode ter mais resultado. E tendo menor custo de recuperação, a gente pode acumular ainda mais volume de treino, tendo ainda mais resultado. Essa que é a lógica. Essa técnica dos estudantes, na verdade, nada mais é que uma das técnicas de fracionamento de séries. Existem outras técnicas, a gente pode fracionar as séries com a mesma lógica. Você pode usar outra fração, 20%, 30%, 40%, conforme ali o esquema de treino que você está montando. Existem vários tipos de fracionamento de séries, e eu já até fiz um vídeo aqui no canal, recomendo você ver ele, que na verdade eu gosto de chamar isso de financiamento de séries, porque assim como no financiamento, você paga juros e lá no final você pagou muito mais do que você pagaria à vista, quando você faz o fracionamento de séries, você acumula muito mais volume de treino do que você acumularia pagando à vista, pagando até a falha. Então esse é um dos esquemas possíveis de fracionamento de séries, que nada mais é do que o cerne, o núcleo do protocolo soviético. O protocolo soviético nada mais é do que focar em um menor custo de recuperação. O foco é no custo de recuperação, não na capacidade de trabalho. Você diminui o custo de recuperação para aí sim você ter mais capacidade de trabalho. E não o contrário, porque o método americano foca só na capacidade de trabalho. O foco do método soviético é o quê? Focar no custo de recuperação para que com um custo de recuperação menor você possa ter uma maior capacidade de trabalho. Com maior capacidade de trabalho você trabalha mais, se você quiser, trabalhando mais você tem mais resultados. Essa que é a lógica do protocolo soviético, que é o protocolo que eu uso para meu treino tanto de força quanto hipertrofia, tanto em casa quanto na academia. Vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado o link se você quiser conhecer melhor esse projeto. E é lógico, né? Um sistema de treino é muito importante para a gente poder ter uma evolução. Porém, existem outras técnicas também que a gente consegue aumentar nossa força instantaneamente. Existe uma técnica respiratória, por exemplo, do tss. Existe a técnica mental que Arnold usou com o Franco, para o Franco passar de 0 a 10 repetições instantaneamente no agachamento que a gente estava fazendo lá. Então essas duas técnicas aqui, eu já comentei sobre elas aqui no canal. Se você quiser, tem interesse
de entender, de descobrir técnicas que aumentam instantaneamente a sua força, otimizando ainda mais o seu resultado. Sugiro que você dê uma olhada aqui no canal, veja essas técnicas, já aproveite e já se inscreva. Por quê? Porque eu também vou, ao longo dos próximos vídeos aí, soltar outras técnicas, outros conteúdos interessantes também para poder a gente aprimorar ainda mais o nosso treinamento de força, a nossa testosterona, a nossa saúde, os nossos resultados. Então, recomendo aí que você se inscreva no canal para você não perder os novos vídeos e aproveita também para ver esses antigos que estão bem legal e vai aprimorar ainda mais o seu conjunto de ferramentas para otimizar o seu resultado. E, por fim, se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o like, compartilhe com aquele seu amigo que também possa ser beneficiado com esse vídeo. Deixe também aqui nos seus comentários as suas dúvidas, as suas sugestões, que muitos desses vídeos aqui surgem exatamente da dúvida de vocês, do comentário de vocês. Então é isso aí, muito obrigado por acompanhar até aqui, se você conseguiu suportar até aqui. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.